Que a Grande Guerra Ninja foi disparado um dos piores arcos de Naruto, eu não preciso falar. Mas esse arco tem algo especial. Ele tem a morte que, na minha opinião, é a mais estúpida de todo o anime. Ó, sendo bem sincero, no desenrolar da Grande Guerra Ninja, a gente já conseguia perceber que esse arco seria bem tosco. Mas teve uma coisa especial que conseguiu superar minhas expectativas, que foi a morte do Neji. E na minha opinião, foi a coisa mais desleixada que eu já vi que fizeram com o personagem. Meu irmão, se o Kishimoto tivesse escrito que ele morria com 7 facadas no cu, eu teria achado menos pior. Meu irmão ficou me perguntando todo santo dia como que ele conseguiu fazer isso. Um cara que entregou grandes mortes dentro do anime conseguiu entregar uma morte tão desleixada pra um personagem tão grande pra obra. Como, por exemplo, a morte do Asuma, que foi uma luta épica, um arco épico. A do Sarutobi, que você conseguia sentir o peso daquela morte, dá vontade de chorar. E aqui pra mim foi a mais memorável de todas, a morte do Jiraiya. Nessa eu chorei que nem um bebê. Mas o arco da Grande Guerra Ninja foi tão horrível que a morte que era pra ser a mais importante foi um lixo. Eu tenho quase certeza que foi pra completar a música junto com o Obito. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Mas vamos por parte que eu vou te fazer entender o porquê de todas as mortes de Naruto, essa em específico é a mais estúpida. Pra você que não sabe quem é o Neji, bom, ele é um dos personagens principais de Naruto. Um ninja prodígio descendente do clã Hyuga, um clã que é especializado no Byakugan. Bom, pra você que tá desligado desse mundo, é um dojutsu que te dá uma visão 360 e te possibilita ver em longo alcance. Bom, e o Neji era da ramificação secundária desse clã. Que significa o quê? Que ele era cria de Osasco, pobre trabalhador proletariado. Bom, e como ele era da família secundária, ele carregava a maldição do clã Hyuga. Basicamente era um selo amaldiçoado que ficava na testa. Maior exemplo, você tá ligado naquelas coleiras de cachorro que dão um choque? Bom, era igual. Bicho, era desumano, tá? Tem umas cenas no anime que dá até pena quando eles usam. Bom, mas a principal função da segunda linhagem era proteger a todo custo a linhagem principal do clã. Tanto que o pai dele, o Hisashi, foi forçado a morrer no lugar do irmão gêmeo dele. Aqui a gente já começa a ter um pouco de noção do porquê a personalidade do Neji ser de alguém amargurado, que achava que o futuro não podia ser mudado. Mas essa visão dele começa a mudar depois do exame Chunin. Depois que ele tem aquela luta memorável que ele dá uma surra absurda no Naruto. Mas o desgraçado do Naruto é igual o Rock Balboa, meu irmão, nunca cai. E no final dessa luta, o Neji acaba perdendo. Depois de tanto tomar uma surra, o Naruto consegue vencer. E aí, caído, ele toma aquele sermão que o Naruto fala que o destino pode sim ser mudado e que o esforço vence o talento. E a partir daí, a gente começa a ver um Neji diferente no anime. Mas como um personagem com uma história memorável e muito bem escrita, um que definitivamente era um dos mais fortes do anime, eu não tô exagerando aqui, o cara tinha um repertório muito maneiro de lutas, tá? Provavelmente você deve lembrar de um dos arcos mais memoráveis de Naruto, que foi o do resgate ao Sasuke, em que o Neji derrota o Kidomaru. Pra mim, essa foi uma das melhores lutas do Neji. Irmão, esse arco é perfeito. Você tem que entender que toda a luta é foda. Aí depois a gente tem a luta dele em que ele comete um crime, né? Que ele bate em mulher. Eu acho que eu tô sendo até modesto em falar bater, porque ele não bateu, ele espancou a coitada da Hinata. Mas aí ele mudou e se tornou um bom homem. Mas aí eu te pergunto, como um cara desse calibre, que era extremamente forte, que tinha golpes absurdos, inclusive ele tem um golpe que pra mim é um dos mais apelões que tem, que é a técnica 8 trigramas 64 palmas. Que é a técnica que ele dá o 360 e ficar girando que nem o peão do Silvio Santos. Muitos argumentam que o Kishimoto, no final de Naruto, realmente não sabia o que estava fazendo, especialmente nos arcos finais e no fechamento de história dos personagens. A grande verdade é que talvez não fosse nem pro Neji morrer. Mas o que aconteceu? As mortes que estavam tendo dentro desse arco não estavam tendo o impacto esperado. O Naruto tinha perdido seus pais, que na verdade já estavam mortos, né? Eles só morreram de novo. E a Ino e Shikamaru perderam os pais deles também. Como não estava tendo esse impacto, Kishimoto sentia a necessidade de um sacrifício monumental para realmente abalar e reafirmar a seriedade da Grande Guerra Ninja. E na visão do Kishimoto, o Neji, um personagem com uma jornada de superação do destino, Na visão do Neji, o Kishimoto tinha que morrer. Pô, eu não consigo falar isso aqui, cara. E na visão do Kishimoto, Neji, um personagem com uma jornada de superação do destino e um papel importante não só na vida da Hinata, mas pra obra. Era o candidato perfeito pra criar esse impacto, solidificando a união entre o Naruto e a Hinata e sublinhando a brutalidade da Grande Guerra Ninja. Cacete, pior que isso ficou bonito, né? Mas só no papel. Vamos começar que a morte usada foi um simples ataque de galho de madeira. Na minha visão, em um cenário de proporções épicas, uma morte como essa foi mal escrita e até mesmo risível. Cacete, meu irmão, um personagem desse calibre morrendo de forma tão comum. Cara, pra mim foi uma desvalorização gigantesca de toda a história e trajetória que o Neji teve. Mas, meu irmão, o pior foi a desculpinha que teve, que foi pra proteger a Hinata e o Naruto. Realmente, ele se joga na frente protegendo o Naruto e a Hinata, que pra ninjas daquele nível seriam fáceis de desviar ou de defender, né? Uma das grandes questões que se tem nessa morte também é por que o Neji não usou as 64 palmas. Ele poderia ter muito bem ter usado esse golpe
golpe e ter acabado com todos os ataques. Ah, tô lembrando da morte, meu Deus. Só que, meu irmão, ele se joga que nem um boneco e leva todos os... fica todo furado. Ai, que morte ridícula. Cara, um dos personagens mais fortes e foda do anime não teve nenhuma luta digna pra morrer, meu irmão. Essa morte do Neji também foi em grande parte pra impulsionar o relacionamento entre o Naruto e a Hinata. Só que o jeito que foi escrita essa morte desvalorizou muito o Neji. Não só o Neji, mas o Naruto também. Porque no fim, tudo isso virou uma piada, cara. Meu Deus, e pior que esqueceram dele rapidinho, já tava... Foram no enterro do cara só pra comer, meu irmão. E é por isso que, na minha opinião, a morte do Neji foi a mais estúpida de Naruto. Na minha opinião, o Kishimoto foi por desespero e pressão e acabou fazendo essa merda que ele fez. Mano, se ele tivesse matado o Gai Sensei, teria tido um impacto enorme. Teria sido perfeito. Não teria salvo o arco da Grande Guerra Ninja. Pelo menos não ia ser uma piada. Pra você, qual foi a morte mais tosca de Naruto? A do Neji? A de outro personagem? Olha, se bem que é difícil ter outro personagem com uma morte tão horrível como essa. Mas é isso aí. Fui!